Fala pessoal, você que está chegando agora ou que está vindo na sequência dos vídeos, você não pode perder o vídeo de hoje, onde a gente vai mostrar na prática como você utilizar todos aqueles parâmetros do Reverb, o que cada um faz, e você vai conseguir ouvir e perceber exatamente as funções de cada um deles, beleza? Então fica com a gente nesse vídeo, bora lá! Fala galera, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o Som para Sua Igreja. Eu sou o Josué Marins. Para quem não me conhece, eu ajudo igrejas e operadoras de igrejas a alcançarem um som de qualidade. No vídeo de hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês, na verdade, dar sequência, né, ao que a gente falou no vídeo anterior. Você que não pegou, eu vou deixar ou na descrição ou em algum lugar aqui da tela o link do vídeo onde a gente começa, né, da introdução ao assunto de reverb. Lá eu falei de toda a parte teórica, das funções, dos botões, né, o que cada um pode proporcionar, né, dentro do reverb. Falei da concepção do reverb, comecei lá desde da parte do fenômeno acústico do reverb, né? E aí a gente veio vindo para essa parte do software, para a parte aí das máquinas de efeito, e falamos das funções, e basicamente o primeiro vídeo a gente abordou de forma mais teórica. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar, ou melhor, a gente vai mostrar isso para vocês de uma forma bem prática. Eu vou mostrar aqui na tela, abrir um reverb e a gente vai explorar cada uma dessas características. Mas lembrando, pessoal, se você não viu, volta lá e assiste, porque a parte teórica ela é muito importante. Ver somente o que eu vou te mostrar aqui hoje, talvez você possa ficar muito condicionado apenas na questão dos botões, e é extremamente importante que você entenda o conceito por trás disso, tá? A parte prática junto com a parte teórica são assim bases, né, alicerces para firmar ali o seu conhecimento e fazer com que você saia de uma coisa, de um nível mais superficial para uma base mais aprofundada e sólida aí na sua operação, na utilização desse recurso. Não só desse recurso, mas como em tudo, se tratando de áudio, se tratando de estudo, isso é muito importante. Beleza? Então, volta lá, assiste, depois dá sequência com a gente aqui. Então, galera, sem perda de tempo, vamos pro vídeo. Eu acredito que vai ajudar muito vocês aí a entender e terminar de esclarecer o que vocês precisam saber sobre essa parte de reverb. Vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aqui, ó. Esse é o software, tá? Um software que é a barra de áudio de um dos softwares que eu utilizo, tá? Esse aqui é o Reverb, que esse software ele me proporciona. Aí você vai dizer assim: ah, Josué, mas na minha mesa não é desse jeito, na mesa de som não é essa interface que aparece. Dependendo realmente da mesa de som que você tem, você vai ter ali a interface que a tua mesa te fornece, mas é importante você entender as funções aqui, os botões, e procurar isso dentro da interface da sua mesa. Existem muitas mesas hoje que elas já estão vindo com essa interface aqui, já vem com essa concepção de plugin, né? A Wing aí da Behringer, assim como a X32 já tinha essa interface. A Wing agora veio com isso ainda mais como é que eu vou dizer? Utilizando ainda mais esse tipo de visualização. Então, estou falando dessas mesas porque são mesas assim bem populares. Se você não tem uma dessas, você já viu com certeza. Tem um monte de material desse aqui no YouTube, tá? Então, assim, isso vai, e é claro, vai servir para software. Às vezes você está fazendo uma live, uma down, e é com esse tipo de interface aqui que você vai vai acabar lidando com esse tipo de interface, vai acabar vendo esse tipo de interface aqui. O que eu posso fazer também, galera, num outro vídeo, tá? Se vocês acharem interessante, que vale a pena, eu mostrar, fazer esse mesmo tipo de conteúdo aqui, mas diretamente na mesa de som. Se vocês gostarem dessa ideia,
deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Pra gente ver aí a gente pode botar essa ideia aí pra frente, tá bom? Então vamos lá pro nosso conteúdo. Então, pessoal, dentro do que a gente já... Aqui basicamente a gente tem daquelas funções que eu comentei no primeiro vídeo, a gente tem quase todas as mesmas funções aqui, tá bom? O primeiro lugar que a gente pode ver é essa abazinha aqui, tá? É onde a gente vai escolher o nosso reverb. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem a nossa trilhazinha aqui, é uma musiquinha, tá? Livre aí de direitos. Deixa eu dar um play aqui para vocês ouvirem. Deixa só eu tirar aqui. Agora sim. Para quem conhece aí, sabe que essa musiquinha aí é a musiquinha que a gente utiliza aqui de fundo nos nossos vídeos, tá? Então, coloquei ela. Você vai perceber que ela já tem um certo reverbzinho. Mas não tem problema não, acho que vai dar pra gente ter bem essa noção. Depois, se for o caso, eu posso tentar simular, colocar um vídeo meu, com a minha voz aqui, até para vocês terem uma percepção diferente de como é que a gente pode usar os mesmos parâmetros com uma voz, tá? Então aqui, ó. Que primeiro a gente vai escolher os tipos de reverb, né? Então aqui você tem, aqui eu já deixei um preset salvo, tá? Com as proporções aí aqui do meu quarto, onde eu gravo os meus vídeos, né? Tem um vocal in, aí você tem aqui emulação de dois tipos de estúdio, um teatro, né? Um small teatro pequeno, nosso famoso aí reverb plate, né? De placa, um concert hall, né? Ou seja, uma sala de concerto aí, bem grande, um catedral e um bathroom, né? Então, são não daqueles efeitos que a gente comentou. Daqueles efeitos que a gente comentou, o que eu não vou ter aqui é o efeito de mola, né? Também não vou ter o gate reverb, mas eu acho que dá para a gente ter uma boa ideia daí. Vou ficar devendo isso para vocês, mas acho que já vai dar para esclarecer bastante coisa. Tá? Se eu, por exemplo, tocar aqui agora, eu zerei. Então, vou colocar aqui, ó, colocar metade, tá? Aqui equilibrado aqui. Você percebe que já dá uma vibe, o reverb, né? O poder que o reverb tem, né? Basicamente, eu estou com a configuração aqui, uma pré-definição do próprio software básica. Só de colocar aqui meio a meio aqui, a gente já vai ver essa função aqui dentro do que a gente falou, mas ele já dá uma outra pegada, já dá um outro sentimento em relação àquilo que a gente quer fazer, tá? Vamos trocar aqui, deixa eu botar um catedral. Perceba, né, que quando eu troco a configuração, esse gráfico aqui ele muda e esse gráfico aqui ele muda. Ó, tá vendo? Olha. Ó, vamos botar agora, e aqui ele já veio no talo, ó. Deixa eu colocar, e aí eu vou aumentando para vocês verem.
É, lembrando que agora até parece aqueles vídeos onde a pessoa começa, sabe, ter aquelas sensações de desmaio, alguma coisa assim do tipo, né? Que a pessoa tá bem aí, as vozes vão ficando distantes. É basicamente o que a gente você vai adicionando o reverb com bastante profundidade, né? É, o nome ele já remete muito ao que a sensação, né, que a gente vai ter sonora de catedral, daquela coisa bem ampla, com bastante profundidade. Colocar um outro aqui agora, por exemplo, vamos botar um de plate, tá? De novo aí, ó, bem diferente em relação àquilo que a gente está ouvindo. Deixa eu zerar aqui. É interessante isso, ó, o tempo que ele demora para morrer, ó. Vamos lá. Coisa que já não acontece se eu simplesmente eu parar com ele normal. Vou botar para tocar sem o reverb. Tá vendo como ele é seco? Quando ele termina. É diferente quando eu exagero aqui no reverb. Estou fazendo isso, obviamente, de propósito para vocês verem. Mas aí, ó, viu a caixa? Pá! E isso é bem legal, porque outra coisa que é interessante a gente perceber é a profundidade, né? Eu vou colocar, vocês viram que conforme eu colocava, eu tirava, a música ela vinha para frente, ela ia para trás, ela vinha para frente, ela ia para trás. Ela ficava na cara e aí ela parecia que ela tá vindo de trás, ela tá vindo né, de um outro ambiente, de um outro lugar. Isso é importante para a gente perceber como o reverb ele é importante e como a gente pode criar camadas com o reverb, tá? Ali basicamente, né, nessa função aqui, você vai ver ele seco e úmido, né? A gente está falando aí do dried wheat, né? O seco e o molhado, o seco e o úmido, né? O som clean, né, o som limpo e o som processado. Aqui, basicamente, eu estou escolhendo entre ele o som sem o processamento, sem o reverb, né, e somente o reverb, o som passando por dentro do reverb e completamente impregnado por ele. Então, você vê que você tem camadas ali, né, onde você consegue dar profundidade àquilo que você quer, o elemento que você quer através do reverb ali, tá? Agora, essa não é a única função, né? Você pode personalizar isso. Percebe, né, que dentro daquilo que eu tinha falado com vocês, que conforme você vai escolhendo um preset, ele vai alterando esses gráficos, né? Ele altera a proporção do ambiente e altera a proporção do seu reverb, tá? Nem todos os softwares eventualmente vão ter esse tipo de gráfico aqui. A maioria, de repente, você até consegue achar esse gráfico. Esse aqui já não é um gráfico tão assim fácil de você encontrar, mas já serve, por exemplo, se você, eu, por exemplo, aqui usei mais ou menos as proporções do ambiente que eu tô. Então, se você conhece, né, se você sabe as medidas do seu local, do seu espaço aí, da sua igreja, né, e o seu software que você está usando te possibilita isso, você pode informar para ele quais são as suas medidas, qual é o tamanho, e a partir daí, né, ele pode te dar uma resposta que ou você mesmo pode montar o tipo de resposta do reverb que você precisa. E como é que você vai fazer isso? Tá? No canto aqui embaixo, né, do dry, do it, né, do seco e úmido aqui, você tem essas funções aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho.
É, não vai rolar. Mas você tem essas funções aqui, ó, do som direto. Percebe ali, ó, que um, tem uma barrinha aqui que ela sobe e ela baixa. Esse seria o som seco, né? O som sem o processamento. Então eu posso enterrar mais ele dentro do reverb ou eu posso tirar ele do reverb. Quer ver? Vou botar para tocar. Deixa eu colocar aqui ele numa proporção. Deixa eu exagerar um pouquinho mais. Uma opção boa, gente, para vocês fazerem é quando vocês forem utilizar, para vocês terem a real percepção, primeiro dá uma exageradinha, tá? Seu ouvido ainda não está treinado, você ainda não está acostumado, então você dá uma exagerada. Botar um reverb aqui bem grande, né? O catedral com bastante profundidade. Ó, zerei. Vou botar ele aqui. Percebe que, ó, olha que legal. Ele ainda estava morrendo, mesmo com o seco, né? Com o som do reverb fechado pra gente. Então eu vou botar agora. Deixa eu trocar esse aqui, que isso ficou complexo demais. Deixa eu botar aqui o Concert Hall. Não, ficou seco demais. O plate, vamos. Acho que esse tá legal. Só que o plate não vai ter o pré-delay, né? Não vai ter isso, então deixa eu achar outro aqui. Então, pessoal, voltei aqui com o padrão. Então, vamos dar aquela ideia em cima da ideia da questão do som direto. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, tem um som direto. Vou tirar ele para vocês ouvirem, ó. Aqui você percebe que não fez tanta diferença quando eu estava com o reverb no talo. Coloquei ele aqui na metade, e aí agora você já consegue perceber. Este aqui é o som, né, que seria o seco, o dry aqui. Então, ó. Só o reverb. Aí eu coloquei mais dele. Se eu vier aqui tirar um pouquinho mais, ó. Ó, o reverb fica baixinho lá no fundo. Aí conforme eu roso aqui, ó. Só a sala, só a reverberação. Beleza? Então, esse é o som direto.
é a base aí para você começar a mexer no teu reverb, né? A entender esse princípio aqui do som puro e da maneira como você tem como dosar ele, seja por aqui ou seja por aqui dentro do gráfico, tá? O segundo cara seria, que ele chama aqui de RA, seria o pré-delay, né? Seriam as primeiras reflexões. E aí você tem como dosar a quantidade deles, ó. Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar a reverberação, fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, percebe que ele, né, já é uma, como é que eu vou dizer para vocês? Ele em si, né, já gera uma pequena ambiência, né? Já dá essa ideia de um sonzinho mais ambiente, porque são de acordo com o que você escolher. Por isso que é importante você, o primeiro passo, antes de mais nada, você escolher, né, o tipo de reverb que você vai, e a partir daí você começa a mexer nele, porque você já tem ideia da proporção, do tamanho do espaço, e aí você vai ajustando esses elementos dentro daquela proporção que você quer para aquele tamanho de espaço, né? Aqui eu obviamente tirei toda a reverberação, né? Todo o shape, todo o corpo do reverb, o decay, tirei o som direto, deixei só o pre-delay, as primeiras reflexões. Você vai perceber que se eu trocar, por exemplo, para um Cathedral, percebe como o pré-delay ele ficou mais largo, ele aumentou. Isso por quê? Porque eu já estou num ambiente maior, né? Então, essas primeiras reflexões, elas têm um tempo maior. Se eu vir aqui, ó, e zerar o som direto, como é que vai ficar? Vamos ver? Então, você pode ter, já são as primeiras reflexões já são uma espécie, já é uma sala, já é um reverb, já é um espaço. E aí você tem essa clareza, né, de quanto você pode ter uma sala com pouco shape, né, e com muito pré-delay, você até pode. Por exemplo, vou botar aqui um pouquinho, vamos ver como é que vai ficar. Então, percebe? Eu diminuí aqui o shape dele, deixei o pré-delay, né, e tirei um pouquinho do som direto. Então eu valorizei, criei já um outro espaço, um outro ambiente, assim, completamente diferente em relação àquilo que é a proposta inicial. É dentro daquilo que eu estou falando. Você escolhe primeiro, né, um tipo de reverb e a partir dele você vai mexendo nos parâmetros. Então a gente já falou do som direto, falou do pré-delay, né? Já viu que o pré-delay ele tem essa função também de já descolar a tua sonoridade, o teu som, né, o teu elemento do som principal, do som original. Então, quanto maior for o seu pré-delay, né, mais o teu reverb vai ficar descolado desse som seco, né, desse som puro. Então você vê que quanto maior, deixa eu ver se tem algum outro aqui. Eu acho que esse é o dentro do que o programa oferece, é o que vai dar pra gente aí o maior tempo
de pré-delay. Deixa eu ver se eu consigo aqui na mão. Acho que ele não vai deixar eu fazer um ambiente muito maior do que isso. Mas alguns outros softwares, é claro, você consegue mexer muito mais nessas configurações aqui, aumentar. Você tem a função do tempo aí. Em geral, a gente não usa pré-delays tão longos, né? A gente trabalha aí 20 milissegundos, já na grande maioria das vezes atende aquilo que a gente precisa. Falando de pré-delay, tá, gente? Mas quanto maior for isso, você vai ver que o reverb ele vai descolando, né, em relação àquele som original. E o shape, né? A gente já viu aí, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui já é. Então, você tem o som direto, você tem os pré-delays, que são as primeiras reflexões, né? O que vai descolar o efeito, né? Vai distanciar ele aqui do som direto. Você tem o ápice das reflexões e aí elas vão decaindo. Então, quanto maior for esse tempo aqui também, tá falando aqui, ó, 4.000 milissegundos, tá falando de 4 segundos aí. Então, aqui, ó, de 0 a 200 milissegundos. Aqui a gente já chega a 4.000, né? 4 segundos aí, fazendo a conversão. Então, quanto maior for esse decay, maior for esse decaimento aqui, você vai ter mais o corpo, né, o shape desse reverb, dessa profundidade. De novo, se a gente for lá e for trocando Concert Hall, você já viu que ó, o shape é muito menor. Se eu mexer aqui, a gente já vai voltando para o que era. Deixa eu achar outro aqui. De vocal width, bem menor. É um pouquinho maior. Micro. Vai vendo pelo desenho aqui, ó. E esse é o maior que a gente tem. Ah, você consegue ouvir todas as reflexões batendo e voltando. Tá, galera? Então, eu posso zerar o pré-delay, eu posso zerar aqui e ficar só com esse corpo aqui. Note como eu zerei o som direto, quando eu seco aqui o reverb, eu não tenho nada. Né? Então eu tenho que colocar um pouquinho aqui, ó, vou botar o som direto. Viu a diferença que faz as primeiras reflexões aqui, o pré-delay? Ó, zerei. Colocar. Então, eu posso ter um reverb com muito pré-delay, com pouco shape. Eu posso ter um reverb aí com muito shape, com pouco pré-delay. E você dosando isso com o som direto, você vai conseguindo aí configurar o seu reverb de acordo com a sua necessidade, com o seu ambiente, com a sua mix. Não tem, galera, um jeito certo e um jeito errado. Tem um bom senso, tem o que vai te ajudar e o que vai te atrapalhar, mas sempre de acordo com a tua configuração, a tua necessidade, o teu ambiente. E aí é legal você ter uma ferramenta dessa e ir experimentando, mexendo nessas funções, tá? Aqui a gente tem algumas outras funções. Por exemplo, aqui eu posso mexer na distância. Aqui eu posso mexer no brilho. Deixa eu mostrar para vocês, ó.
Ó, o brilho. Deixa eu resetar ele aqui. Tá? E obviamente, né, ele vai dar aquele brilho a mais, e aí você percebe que começa a embolar justamente na região, porque como já tem uma série de reflexões, eu coloco mais brilho dentro disso, eu estou meio que saturando aquela região ali, tá? Eu tenho como mexer, ó, aqui ó, no para-delay. Ó, e eu tenho o shape, ó. Tá, aqui eu tiro, que eu ponho cada uma das regiões e aqui eu doso o tempo delas. Eu estou mexendo no tempo delas. Então, ó. Então eu posso botar mais pedra aí. Ó. Percebe aqui como eu dei, só de colocar, coloquei o máximo do som direto, o máximo do pré-delay, tirei todo o shape, ele já dá ali um atraso, né? E já empurra esse som um pouquinho mais para trás. Ó, colei. Aqui é praticamente como se o som tivesse sem o reverb. Você consegue mexer aqui na parte, né, do tom de reflexão anterior, né, então a baixa frequência e a alta frequência. Vamos ver como é que é isso. E aqui você tem a parte, né, do tom de reverberação. Então vai. Deixa eu voltar àquela configuração. Deixa eu dar uma saturada aqui.
Aqui, ó. Você vê que aqui agora praticamente eu tirei a reverberação do grave, deixei ela mais predominante nos agudos, ó. Joguei aqui para 16, torei aqui no ganho. Ó, vou agora para 1K. Vou zerar aqui agora. Olha como é que vem no grave. Tô em 500. Aí muitas vezes você tá com reverb aí na sua igreja e tá embolando o grave. Se você tem a possibilidade de mexer e equalizar, e a possibilidade é bem no sentido assim, galera, equalize sempre, tá? Na saída do seu reverb, sempre equalize. Que isso vai fazer, é o pulo do gato, é um dos pulos do gato aí que eu posso deixar para vocês hoje, para que vocês não acabem deixando que o seu reverb ele embole. Então você tem aqui toda a parte das configurações, tá? Em relação ao tempo, ao tamanho, a cada uma dessas partes aqui que configura o reverb, e no final você vai ter essas equalizações aqui para ajudar a modelar o seu reverb, tá? Então você mexe na distância, na modulação, no brilho, né? São regulagens mais gerais aí em relação ao, ao que você primeiro configurou para o seu reverb, e depois disso você vai afinar em relação a timbre, a brilho, né, para que ele não fique às vezes sobrando demais ou embolando demais, beleza? Esse aí eu só queria dar mais algumas dicas para vocês em relação ao seu a utilização do reverb, tá? Se você por acaso está fazendo uma DAW, sempre utilize o reverb e um auxiliar. Tá? Na mesa de som, normalmente você já tem ou auxiliar, mais auxiliares, para especificamente dedicar um auxiliar para isso. A X32 ela trabalha mais ou menos dentro desse conceito, tá? Ou você vai ter máquinas de efeitos que na verdade são meio que um auxiliar, assim por dizer, dedicadas para isso. Já tem uma entrada dos auxiliares ali fixa, onde você só escolhe qual efeito você quer colocar. Por exemplo, a i24, a S-Impact trabalham, né? A Soundcraft de uma forma geral já trabalha mais com esse conceito fixo. Isso vai ajudar com que o roteamento ele seja mais fácil. Você tem a possibilidade aí dessas regulagens, dessas afinações, você consegue equalizar, colocar um equalizador depois, ou então você tem como mexer naquela via, processar aquela via independentemente. Porque do contrário, você teria que inserir ele direto no canal, e direto com o canal você perde essa possibilidade, tá? É sempre interessante você colocar um de-esser no seu canal, porque naturalmente, como vocês puderam perceber aqui com os nossos testes, o reverb ele vai acabar acentuando o S, a sibilância, seja lá, principalmente na voz, né? Mas em qualquer elemento que você coloca, né? Ele tem essa característica. Então, um de-esser antes sempre ajuda, porque você já tira um pouco desse excesso antes, né? Na fonte ali do teu sinal, para que quando você passe com ele por dentro do reverb, isso no final, lá no final do processamento, não fique algo tão gritante assim. Uma outra dica, galera, é cuidado com o decay, né? Cuidado com o shape do reverb ali, com aquele decaimento. Porque quando você deixa ele muito longo, muito grande, você, às vezes o som ele entrou dentro do reverb, né? Com o decay grande ele vai ficar mais tempo soando, e aí já vem um som na sequência, é, e aí ele ainda não acabou de morrer. Então
um som nem terminou e já tem um segundo som chegando. Isso vai fazer com que a facilidade, você vai ter muito mais facilidade para que o seu som ele acabe embolando, para que ele acabe poluindo. Imagina, você está numa caverna, alguém grita, ei! Aí vem o outro em seguida, e aí, ô, ô, aí vai ficando aquela zoeira, porque a música é assim, o som é assim, então ele não para de acontecer e com um decay muito grande vai acabar embolando o teu reverb e é isso que a gente não quer. O ideal do reverb é que ele seja bem definido, que ele tenha ali, crie as ambiências necessárias dentro da tua mixagem, mas que ele não embole a sua mix, não embole o som. Lembrando que muitas das vezes você tem que levar também em consideração a acústica do teu ambiente. Você vai usar um reverb num lugar que já é muito vivo, então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque se naturalmente o teu som ele já costuma embolar, com o reverb a tendência é que ele embole muito mais. Então, bom senso, sabedoria, testar. Por isso os ensaios eles são muito importantes, porque é ali onde você vai testando. Você não vai abrir no reverb testando isso na hora do culto. Você vai fazer isso no ensaio, vai fazer isso na passagem de som, para que você consiga ajustar isso para que fique dentro da tua necessidade. A galera fala muito assim, e os presets da mesa. Cara, os presets são legais. Você abre o plugin, ele normalmente tem ali umas listagens de preset. Você carrega um tipo de reverb, né? Como vocês puderam ver aqui. Ele dá uma configuração básica, mas é interessante, né? E é sempre necessário você ajustar isso para sua necessidade. Pode funcionar? Às vezes pode até funcionar. Mas o importante é você otimizar isso, né? Trazer isso para dentro da tua realidade sempre, tá bom? Por último, pessoal, eu queria deixar essa dica: cuidado com os exageros, tá? Já falamos aí, né, de várias coisas. O ideal do reverb, de novo, é criar as ambiências. Então, cara, não impregna demais. As pessoas. Cara, o legal do reverb é quando ele tá na mix e as pessoas não percebem que ele tá. Se você conseguir, dentro da tua realidade, chegar nesse ponto, então você está usando o reverb da forma correta, sabe? Aquilo tem que casar com o teu som, casar com a sonoridade. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um lançamento de um CD de um amigo nosso, e aí tinha uma introdução com um violão de nylon. Então eu ajustei o reverb e durante a introdução eu coloquei o reverb, coloquei até um pouco mais, né, porque era só um violão de nylon, para dar um brilho, para dar um destaque no violão de nylon, e ficou muito legal. As pessoas, né, os amigos depois vieram comentar a respeito disso. Então foi uma situação onde assim aquilo pedia, aquela necessidade, aquilo ali, a música, o contexto todo pedia isso. Agora eu já tive situações aonde eu pesei demais a mão no reverb e depois as pessoas ficavam assim, poxa, mas eu tinha uma coisa, tinha um som, tinha uma situação dentro daquilo e tudo mais. E eu sabia o que tinha acontecido, porque eu tinha percebido, né, que em determinado trecho o reverb ele acabou, tinha, né, colocado um pouco demais depois. Então, sim, eu sabia o que acontecia, por mais que as pessoas não soubessem, mas eu tinha noção da onde eu tinha exagerado demais. Isso acontece na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, o reverb é algo que é para ser usado de forma consciente, usado da forma. Colocou reverb na voz do cantor. Às vezes a gente coloca um reverb com mais profundidade e tudo mais. E quando a banda tá tocando, funciona super bem. Cara, a banda parou de tocar, tem que tirar o reverb da voz dele. Tem que tirar o reverb, porque ele tá falando, às vezes tá falando com o público e parece que o cara tá dentro de uma catedral. Não é isso a intenção. Então, muitas das vezes você vai colocar, você vai tirar, às vezes você vai colocar o reverb em pontos específicos da música, tá? Para que aquilo possa sobressair. Ele acaba entrando como se fosse logicamente é um efeito, mas ele acaba tendo uma função artística dentro da mixagem, porque não é uma coisa que você vai colocar e ele vai ficar ali do início ao fim estático para todas as músicas de forma igual. Na grande maioria das vezes não é assim que funciona, e por isso a gente precisa ter a noção e o discernimento disso.
Outra dica importante, né? Eu tinha falado com vocês sobre ouvir sempre, né? Ouvir música. Uma vez que agora a gente já estudou, já viu na prática como é que funciona e tudo mais, a gente ia agora ouvir, treinar o nosso ouvido, né? A banda, o Ministério de Louvor de Música aí da tua igreja separou as músicas, começa a procurar o reverb dentro da mixagem, da mix original e tenta ir aplicando daquela mesma forma, tentar chegar naquela sonoridade através do reverb do jeito que você ouviu ali, se você, claro, levando em consideração os recursos que você tem, isso é muito importante. Sempre que possível, usar sempre o estéreo no seu reverb, ou melhor, o seu reverb em estéreo, isso é indispensável. O reverb no mono, gente, não tem o mesmo poder e a mesma capacidade do que ele em estéreo. Então, se você tem um som mono, legal, bacana, usar um reverbzinho ali e tudo mais. Mas quando você está com o teu sistema em estéreo, o resultado era totalmente, porque você consegue criar uma ambiência ainda maior. Então, isso é extremamente importante. Não deixe de usar o seu reverb em estéreo. Sempre que possível, opte pelo estéreo. Beleza? Gostou do vídeo, galera? Então deixe seus comentários, compartilhe aí as suas opiniões, as suas dúvidas sobre esse tema. Não deixa de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos aí, com a galera que você acredita que esse vídeo vai ajudar, que vai ser importante. E não deixa, claro, de se inscrever aqui no canal para que a gente continue produzindo conteúdo como esse. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham visto aí na prática como é que vocês podem utilizar e quais são as funções, as configurações e os caminhos para você chegar no reverb bom para vocês. Reverb bom é aquele que atende à sua necessidade. É importante a gente conhecer a ferramenta para aplicá-la da melhor forma possível dentro da nossa realidade. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus aí. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.